Então, vou começar lendo aqui, né, que esta palestra está sendo gravada. Você está disponibilizada no canal do FUNEC, no YouTube, e, portanto, todos os presentes autorizam a vinculação das suas imagens durante a palestra. Caso não autorize, basta permanecer com a câmera desligada. Ok, pessoal? Então, o primeiro recado institucional dado, e vamos que vamos. A professora Carmen também já está aqui. Carmen, você quer começar um pouquinho apresentando? Tudo bem? Carmen, tudo bem? Ei, Ricardo, tudo bom? Eu estou, assim, resolvendo coisas do curso do telefone e te dando as boas-vindas, sabe? No evento, e vou acompanhar, e no final eu converso, eu entro e dou uma conversada. Tá Fica certo? tranquilo, eu sei que você está aí fazendo múltiplas coisas e... Aqui, assim, nós terminamos uma palestra agora, eu estou com o professor no celular, resolvendo coisas, mas eu entro aí daqui a pouco para a gente se falar. Venha quando puder, venha quando puder. Bom trabalho. Valeu, obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bem-vindas, bem-vindos aqui à nossa palestra, à nossa conversa de hoje. E aí eu gostaria de iniciar, vou pedir para o Leandro colocar... Já está aqui na tela, Leandro, os slides? Aí, isso. Eu precisava desse primeiro para o pessoal entender um pouquinho a loucura que eu vou tentar cometer e o trajeto que eu tentarei fazer com vocês aqui. Pessoal, vou combinar com vocês o seguinte, eu vou acelerar um pouquinho a minha fala, porque tem muitas coisas que eu quero trazer para vocês hoje, e no finalzinho, faltando ali uns 10, 15 minutos, eu abro para a gente poder trocar, conversar, e quem puder ficar um pouquinho a mais, se a coisa se estender, a gente vai ficando, tá bom? Eu só peço um pouquinho de paciência, porque eu vou fazer uma certa digressão para a gente falar do tema hoje de violência e violência de gênero, tá? E eu vou, diferentemente de colocar várias teorias de gênero e de violência conversando uma com a outra, eu vou fazer hoje um percurso um pouco diferente. Eu vou traçar com vocês conexões da violência com as práticas discursivas violentas, tá? E como algumas formas de organizar o conhecimento ajudaram a contribuir nessa formação, nisso que a gente chama hoje de patriarcado, violência de gênero, dicotomias. Então, eu quero traçar com vocês como é que alguns tipos de conhecimento eles foram se tornando, na sua base, na sua construção, na sua organização, lineares, reducionistas e dicotômicos, e quais as consequências que essa redução, trabalhar com uma prática discursiva reducionista, dicotômica e linear, podem, não sempre, não é uma regra, mas podem traçar alguns discursos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Discurso é muito conectado com prática social, com ação, e aí nós vamos ver como é que a organização dessa violência se dá, tá bom? Eu vou começar com vocês dizendo de um caso clínico, está aqui no primeiro slide aqui. Violência de gênero, um caso clínico, para a gente ir fazendo conexões com o que eu for falando ao longo da palestra, com este caso clínico, tá? É um caso clínico que nós tivemos aqui na FUNEC no semestre passado, de alguns alunos, que já vinha sendo acompanhado. Ele é muito interessante, mas eu, claro, mudei aqui dados, nomes, quer dizer, eu já não vou entrar em mérito algum, idade e algumas configurações para não ser identificado de jeito maneira, mas a essência do caso é que nos coloca como o caso é muito forte e acho que traduz bem o que muitas mulheres vivem, e aí eu já vou entrar num direcionamento da nossa conversa de violência de gênero no Brasil, tá? É um caso bem típico, talvez não seja a palavra, mas bem comum, infelizmente, e acho que na pandemia isso vem aumentando gravemente.
Então, vamos lá. Eu queria começar dizendo sobre as práticas discursivas da violência. Então, eu vou dar um foco inicial aqui nesses três primeiros: linearidade, reducionismo e dicotomias. E o que está do lado, complexidade, reflexão, autonomia, escolhas e efeito, são nossas tentativas de saídas dessas práticas discursivas violentas que acontecem quando, em contextos específicos, esses três estão no que a gente chama de, dentro da epistemologia, de oculto mais implícito. São regras do conhecimento que aquela prática discursiva tem, mas que não estão explícitas, mas estão usando desses três, vou colocar entre aspas, mecanismos, e que geram consequências extremamente ligadas à violência. Tá? Então, um resumo rápido do caso clínico. É uma mulher de 31 anos, ela chega até nós extremamente deprimida, chorosa, abalada, já com a terceira tentativa de suicídio. Ela se corta inteira quando fica extremamente angustiada. Então, esse é o cenário inicial. Eu vou colocar alguns trajetos históricos da vida dela, tá bom? Ela vai descrevendo ao longo do tempo das sessões que ela convive com uma mãe extremamente depressiva, sem forças, sem nenhuma atitude para protegê-la de um pai alcoólatra violento. Tá? E aí, nas descrições da violência, são vários tipos de violência. Tapas na cara, jogá-la de um lado para o outro em cima da cama, ela diz tapas, mas ela relata também, quando começa a ficar um pouquinho mais velha, por volta de 8, 9, 10 anos, socos. Então, são agressões constantes físicas, emocionais de todos os tipos. Vagabunda, você não vale nada, e todos os tipos de palavras extremamente desumanas, desqualificatórias e muito, muito violentas. A mãe sem força nenhuma para impedir a ação desse pai, e talvez uma das conclusões que a gente chegou com ela é que parte dessa violência direcionada a ela era um alívio para a mãe, que tinha alguns momentos de sossego dessa violência para com ela. Então, enquanto o pai focava na filha, em muitos momentos, eram alguns momentos que a mãe parecia um pouco aliviada, e também tinha, claro, no relato dessa filha, um olhar de angústia pelo que estava acontecendo com a própria filha. Mas era ambíguo, ela não sabia descrever muito bem qual dos dois. Então, quando a gente vai perguntando alguma lembrança de afeto, de holding, de carinho, de segurança, de proteção, ela fala que ela descreve uma ou duas, mas não necessariamente desses dois primeiros atores sociais da vida dela. Tá? De uma tia distante e da avó, tá? Materna. Aos 12 anos de idade, tem uma cena muito emblemática na vida dessa mulher, que ela quer namorar um garotinho de, parece, 13 ou 14 anos, e o pai reage violentamente contra aquilo. E aí a sequência desse relato é que, logo após ela fazer 13 anos, o pai permite e obriga, não só permite que um amigo chegue perto dessa garota, comece a cortejá-la e obriga a menina a se juntar com esse amigo de 40 anos. Então, ela tem essa frase muito conectada. Eu não pude namorar um garoto da minha idade, tive que me casar, começar a morar junto aos 13 com este amigo do meu pai de 40. Bom, ela tem 4 filhos com esse homem, e o histórico de violência é o mesmo. Ela, ali em plena adolescência, começa a querer ter mais autonomia, a querer fazer outras coisas, além de cuidar dos filhos. Aquela clássica, mãe fica em casa, não pode trabalhar, e cuida dos filhos, o cara trabalha. E ela tenta começar a desenvolver e é reprimida violentamente, e aí, de novo, física e com palavras extremamente violentas também. Ela não consegue desenvolver nenhum interesse pela vida, trabalho, etc., porque é impedida por esse marido, e aos 25 anos de idade ela decide
ela consegue separar dele, fala que não aguenta mais, etc. E, para a gente terminar um pouco essa primeira tópica desse caso clínico, qual é a questão que ela chega? Ela chega com 32 para fazer terapia conosco. E aí, o que ela diz é que quando ela se separa, logo após, alguns meses depois, ela encontra um parceiro e vive com esse parceiro dos 25, 26 até os 31. E aí ela diz aquela questão que a gente encontra muito em violências muito fortes, vividas com intensidade e frequência muito altas. Ela acha nesse companheiro um grau, uma intensidade de violência muito menor. Então, para ela, isso é carinho, é atenção. Então, ela diz, ele nunca me bateu, ele só me falava coisas verbais, violentas, mas a grande questão que ela traz é que ele atraía constantemente. Tá? Isso não era enxergado para ela como um certo grau de desrespeito ou violência, por tudo que ela já tinha como referência sobre a violência. A grande questão é, quando esse cara decide separar dela, as tentativas de extermínio, autoextermínio começam. Tá? Ele fala que não quer mais estar com ela, somente com ela, ele quer ter outras amantes e faz essa proposta diretamente para ela. Ela aceita, por gostar muito dele e por ele, uma das frases muito tristes que nos abalou muito foi que ela diz, desculpa, que ele nunca bateu nela, então que ele tinha um carinho por ela, e a gente ali, mas qual outro tipo de carinho você acha que ele tem? E ela descrevia alguns tipos de carinho, sim, mas nada extremamente, vamos dizer assim, para quem não tem uma história de violência, nada que chamasse muita atenção. Bom, ele decide separar, porque mesmo assim, ela permitindo que ele tivesse outras amantes, etc., ele se junta a uma dessas amantes e propõe para ela virar amante dele. Então ele troca de namorada. Nesse momento, ela fica extremamente abalada, procura nosso serviço e a história ali começa do relato dela, que ela já tinha tentado 3 vezes se matar, vamos dizer assim. Bom, queria que vocês tivessem aí em mente esse caso clínico, tá? Porque agora eu vou pedir uma licença poética. A licença poética é o seguinte: vou fazer uma digressão aqui, grande, mas ao final, eu espero que a cada passo que passamos juntos, a gente vá fazendo conexões com este caso clínico que tem acontecido e acho que é um bom caso de drama brasileiro, por vários motivos, tá? Que eu vou tentar descrever aqui para vocês. Então, vai parecer um pouco, no início, um pouco confuso, porque eu vou dar uma volta. Mas nessa volta, vocês vão anotando algumas perguntas, caso vocês não entendam, e eu vou, ao final, quando eu abrir para vocês perguntarem, a gente tenta responder ali as conexões. Mas eu espero que vocês consigam fazer, porque eu já vou fazer algumas conexões ao longo do nosso trajeto, tá? Bom, qual que é o trajeto que eu pensei para nós hoje? Eu pensei da gente fazer um mapeamento, fazer uma genealogia, tentar ir conversando sobre conexões das práticas discursivas da violência. Como é que elas começam, tá? E eu vou insistir que elas têm conexões, não estou dizendo que elas têm origem, elas têm conexões com a linearidade, o reducionismo e as dicotomias. Nós vamos entender bem o que são. Pode passar, por favor? A gente começa o nosso trajeto conversando rapidamente sobre o que é epistemologia. No fundo, o básico da epistemologia, ela tem vários percursos, ela já se organizou de várias formas, mas a junção seria o estudo do conhecimento. Então, vou ler aqui ipsis ligo para nós. Episteme vem da raiz do grego, significa conhecimento, logia vem da razão, então, logos, e do estudo de algo. A junção seria o estudo do conhecimento. Aprender a conhecer como conhecimentos são construídos. E aqui eu já vou me adiantar. Por que é importante, qual que é o meu foco de hoje sobre aprender como conhecimentos são construídos e organizados? Porque eu vou tentar chegar no final com vocês dizendo que todo conhecimento constrói e dá acesso às realidades que vivemos, tá? E não às nossas percepções. Então, eu vou trazer para vocês aqui
um, uma conversa, um longo trajeto, que a gente chama na área social de giro linguístico, que é, não são nossos olhos, nossas percepções que captam a realidade, mas é a linguagem que formata, enquadra e nos dá acesso a esta tal realidade. Então, eu já vou começar com uma premissa com vocês, que é a seguinte. Vou desafiar vocês a tentarem pensar como é que vocês conseguem acessar qualquer tipo de realidade em torno de vocês ou interno. E aí já vou responder que é partindo de algum conhecimento. Tá bom? Então, como assim conhecimento? Tudo que a gente olha e percebe parte de algum conhecimento prévio que nós temos ou aprendemos. Então, eu só consigo ter acesso a ver ali e reconhecer uma árvore se eu tenho um conhecimento prévio sobre aquilo é uma árvore e não um carro. Só que aí parece um pouco banal, trivial falar isso, mas não. A gente está fazendo uma conexão extremamente difícil, que é, se vocês partirem comigo dessa premissa, então, vocês não precisam concordar. Então, só estou pedindo para vocês partirem comigo daqui. A gente está dizendo que somente através da linguagem, que eu falei, todo conhecimento passa e é organizado pela linguagem, é que temos acesso à realidade. Tá bom? Então, nós vamos partir desse princípio. Por favor, Leandro, próximo. Aqui é apenas um trajeto rápido, vários slides, eu não poderei parar com vocês, tá bom? É só para deixar um gostinho, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso, tem referências no final comigo, pode me acessar um pouquinho mais. A teoria do conhecimento, ou epistemologia, ela passou por alguns estágios, então no início era a diferença desse conhecimento norte-ordinário, então que era o conhecimento científico, depois eles estudam as propostas, as regras implícitas, não explícitas, dentro do conhecimento científico, e depois passa para o estudo dentro da ciência de vários ramos de objetos. O próximo, por favor. Então, no fundo, aprender a organizar conhecimentos ou conhecer tem a ver com perguntas muito na base, profundas, de que a gente utiliza do dia a dia. O que é o ser humano? O que é o mundo? O que é conhecer? Como o ser humano conhece o mundo? E aqui eu vou insistir. Como a gente tem acesso à realidade. Só que eu já vou dar um próximo salto. Ter acesso à realidade, entender ao nosso redor, é também ter acesso ao outro. Então, para nós da psicologia, é muito importante entender essa questão do giro linguístico, como a linguagem nos permite organizar a nossa realidade ao redor, porque isso também é uma forma de como se conectar ao outro, como entender o outro, como entrar em relação com o outro. E aí começa como suprimir, trabalhar, extinguir os discursos de violência ou as práticas sociais discursivas da violência, tá bom? E aí tem um longo caminho que nós não entraremos aqui sobre epistemologia versus ontologia. Próximo, por favor. Então, aqui de novo, ó, nossos semelhantes e o próprio mundo ao nosso redor, tá bom? Na qual interagimos com os nossos semelhantes. Então, conhecer como a gente organiza conhecimentos não é apenas para ter mais conhecimento. É uma forma de entender como é que a gente se conecta ao outro. Próximo, Pedro. Aqui eu vou ler ipsis litteris, porque é bem interessante isso aqui. Existem experimentos em neuroanatomia e neurofisiologia que demonstram que o sistema nervoso só começa a registrar estímulos a partir do momento em que começam a ter significado. Se não compreendermos o que vemos, não o vemos. Ou seja, olha que lindo, porque essa é uma inversão de um dito popular muito legal. O dito popular normalmente é: nós temos que ver para crer. E aqui eu estou invertendo isso. Eu não, Forrester, né? É preciso crer para ver, e não, como se diz geralmente, ver para crer. Portanto, a maneira como descrevemos o que acontece pode inibir ou facilitar nossa percepção. Tá bom? Tem discussões dos historiadores muito bonitas quanto a isso, que é o seguinte: lembra que a gente só percebe a partir do conhecimento prévio que temos?
os índios e espanhóis ou portugueses, vendo as caravelas chegando nas praias brasileiras, ou no continente, viam coisas diferentes, apesar do objeto ser o mesmo. Europeus, barcos, caravelas, índios, animais, tá? Então, o que eu quero que vocês fiquem muito... E a gente, na psicologia, tem isso com muita tranquilidade. O significado daquilo que é o importante, não o objeto em si. O problema é que daqui a pouco eu vou trazer para vocês, significado, eles não são apenas maneiras de a gente compreender algo. Eles abrem potenciais de ação para um lado e inibem para outro. Já chego lá. Próximo, Leandro, por favor. Então, estudar um pouco essa organização do conhecimento é entender as premissas básicas de conduta, comunicação e valores, a organização desses conhecimentos que sustentam experiências. Então, olha que interessante. Nossas formas de organizar e ler o mundo organizam, delimitam o que a gente experiencia. Então, a gente só consegue dar nome e entender a experiência via linguagem, via os conhecimentos que utilizamos. E esses conhecimentos, eles dão uma visão de mundo para nós. Qual que é a grande questão aqui? Se não conhecermos essas premissas ou esses pressupostos implícitos que configuram nossa visão de mundo, podemos ficar sujeitos a uma ideologização e a um dogmatismo desta concepção de mundo. Ou seja, ela pode se tornar a única e verdadeira. E aqui eu já me adianto. A única e a verdadeira é uma das bases, como vocês viram no primeiro slide, sobre o reducionismo, que são um dos componentes das práticas discursivas da violência. Tá bom? Próximo, Leandro, por favor. Então, olha que interessante. A gente tem os exemplos aqui podem ser infinitos. Vocês podem, em sala de aula, eu peço para os meus alunos irem preenchendo. O que mais? A gente tem de premissa que a gente tem como dogma, que a gente nunca parou para pensar muito se aquilo também ou outra coisa pode servir como verdade ou ser funcional. Mas a gente tem várias premissas sociais que nos ajudam a estabelecer algum tipo de verdade sobre as coisas. Olha aqui, vocês vão identificar fácil como. É importante ser objetivo e lógico. Aqui é uma interrogação enorme, porque eu não estou dizendo que essas premissas são falsas. Eu estou querendo fazer conexões com o quando, com quem e como, para a gente entrar no que a gente viu lá no primeiro slide, de linearidade para a complexidade. Quando é importante ser objetivo e lógico? Quando isso ajuda e quando isso atrapalha? Por quê? Aqui vai ser a primeira tentativa de descolar sobre os discursos da verdade. É quando a gente consegue entrar onde ajuda, onde atrapalha, e não aquilo ser sempre verdadeiro. Outra que a gente ouve muito, é sempre melhor resolver cada problema por vez. Não sei se é sempre. Quando não. Temos que conhecer a causa das coisas. Nossa, essa é complicada, né? Porque a gente na psicologia tem uma fé nisso muito forte. Não sei. Às vezes isso ajuda, às vezes pode atrapalhar muito conhecer a causa. E outra pergunta muito bonita. Tem como a gente chegar nelas? Às vezes sim, não sei se sempre. Temos que adotar uma teoria básica para trabalhar. É uma outra questão super interessante. Será? Eu brinco com muitos alunos que, quando me perguntam qual é a minha teoria, qual é a minha base teórica, eu sempre brinco assim, você está me perguntando sobre epistemologia ou sobre abordagens da psicologia? Porque, em termos de epistemologia, sim, nós temos que escolher uma moderna ou uma pós-moderna, porque a organização, as premissas que organizam, como leremos as abordagens, teorias, faz muita diferença. Mas, em termos de abordagens, talvez seja bom conhecer todas, um pouco de todas. Você vai ter afinidade, obviamente, com uma, duas ou três, claro, mas conhecer várias pode ajudar muito no nosso trabalho tão complexo como psicólogos. O ser passional causa problemas. É uma outra que eu também adoro. Não sei se ser passional sempre causa problemas, tá bom? Vamos lá, o próximo. Aí,
Para a gente entrar um pouquinho, agora eu começo minha digressão, tá? Eu vou fazer uma digressão, já peço desculpas, porque eu acabei não me apresentando, mas eu também fiz filosofia, tive que interromper o curso para fazer meu mestrado. Mas eu vou fazer aqui um percurso longo, muito rápido, então eu vou ter que parar pular muitas coisas, e já peço desculpas por esse atentado que eu farei. Mas é só para vocês perceberem momentos onde alguns reducionismos, linearidades, dicotomias começaram a acontecer na nossa história, tá? O ocidental. Não estamos falando de Oriente. Então, aqui, temos aqui, né, o mito da realidade e a realidade do mito. Próximo, Leandro. Vou começar com vocês o seguinte. Vou começar ali com 800 anos antes de Cristo, para dizer um pouquinho como é que era o mundo grego. Tá? Um típico cidadão grego, ele vai abrir a janela da sua casa, vamos dizer assim, naquele momento, e o sol vai entrar. E ele não vai dar um bom dia dizendo: bom dia, sol, que raio de sol maravilhoso, porque ele ainda não tem a concepção de natureza igual nós temos hoje. Ele não está falando com o sol. Ele vai dar bom dia a Apolo. Por que Apolo? Então, literalmente, ele abre a janela e diz: bom dia, Apolo. Ele está vendo o Apolo? Não. Ele está vendo a consequência dos poderes da reação dos desejos dos deuses, são os raios solares. Então, esta conexão entre deuses e humanos, ela é extremamente frutífera para os gregos. Por quê? Porque tem uma questão que é muito discutido, o quanto que a sociedade grega, óbvio, não tem nada de perfeição, mas tem alguns pontos dela que facilitam alguns discursos e dificultam outras práticas discursivas sociais. Vamos explicar. Aqui eu estou deixando um pouquinho mais de tempo, eu não vou ler todos os slides, porque não teríamos tempo para isso. Vamos lendo com calma. Próximo, né? Pode pular isso também, porque eu quero o próximo. Aqui é rapidamente, tá? A concepção mitológica de comunicação entre o mundo visível e invisível é compartilhada por muitas mitologias antigas, tá? O poder dos deuses não se vê no que se mostra nos seus atos, mas sim nas manifestações que hoje nós damos o nome de naturais ou natureza, e eles davam o nome dos deuses, tá bom? Então, o raio não é um raio da natureza, não é aquela questão das nuvens e cai um raio, não. É Zeus se manifestando. Próximo. Olha que interessante. Os mitos não dizem respeito ao que é certo ou errado, nem ao bem e ao mal, mas apenas e tão somente desvela modos, intenções, dinâmicas, marcas na pele de um grande projeto imaginário. Marcas essas que vão muito além das histórias oficiais e indicam possibilidades, vou repetir, possibilidades extremamente amplas de ação. Quem tem a curiosidade de ler um pouquinho as histórias dos mitos gregos, gente, não é à toa que a gente brinca tragédia grega. É sempre muita coisa acontecendo, é muita coisa indo de um lado para o outro, reviravoltas constantes. E isso nos mostra uma questão intensa e extremamente interessante, que é, a partir do momento que eu não posso chamar de louco alguém que vê. Lembra que eu creio e aí eu vejo? É uma premissa importantíssima. Os gregos, eles creem. Então, eles estão vendo manifestações dos deuses. Então, eles chegam em casa e dizem assim: nossa, quase que eu topei hoje com um centauro. E todo mundo aqui sabe que um centauro é um carinha, metade cavalo, metade homem. Se você chega hoje em casa e diz uma coisa dessa, a mamas do papas ou do seu tio vão pegar você, amarrar uma camisinha de força e direto para o Raul Soares passar algumas horinhas, que você deve estar surtando. Mas olha que engraçado. Essa possibilidade de experiências amplas dos gregos não faziam com que eles fossem internados em manicômios, até porque não existia naquele momento ainda uma invenção, como Foucault traz, bem lá na frente, nossa, da modernidade. Mas
O que eu quero dizer com essa vivência dos gregos? Próximo, Leandro, por favor. Aqui são algumas questões também que falam sobre as experiências da organização social grega. Por favor, pode pular. Pode pular também. Pode pular o próximo, que eu quero aqui. Talvez uma das principais características do período mitológico foi a concepção de um mundo como um conjunto unitário, onde todos os elementos do que se pretende chamar de real são constituintes e atuantes dessa realidade. Assim, humanos lutam contra deuses, sonhos se tornam presságios, importantes e reais, forças da natureza são dirigidas por deuses, criaturas meio homem e animal perambulam pelas mesmas florestas. Lá para baixo, ou seja, o imponderável, o visível, são frutos de uma mesma realidade. São todos parte de experiências possíveis, e aqui está o principal. Todos possuem um qualitativo de verdade. Então, a verdade não é possível ainda ser estabelecida no mundo grego. São várias possibilidades. Próximo. E aí, olha que interessante como uma coisa vai puxando a outra. A verdade, ela puxa dicotomias e hierarquias. Se eu não trabalho com verdades, eu não posso fazer separações 800 ou 0, dicotômicas, e toda dicotomia é um pulo para a gente hierarquizar valores. Olha alguns tipos deles. Se eu não trabalho com a verdade absoluta, dizendo que sonhos são mais inverídicos que a realidade de vigília, e pessoas que não veem fantasmas são mais saudáveis que outras, aqui é uma provocação, tá, pessoal? Que olhar para o interior de si mesmo é mais importante para a sabedoria do que para o olhar para o externo. Então, tá vendo as dicotomias que a gente vai sendo apresentado ao longo da nossa vida? O sábio é aquele que tem uma visão interior plena. Não sei. Então, quer dizer que quem conhece extremamente, super acurado ao seu redor, não pode também ter uma sabedoria ou classificar-se como sábio? Está vendo as reduções de verdades implícitas nos discursos? E isso continua. O conhecimento, olha, que o paraíso é dos justos e o inferno para os desajuizados. Então, quem leva uma vida boazinha vai para o céu. Quem faz maldades ou fuma um baseado, bebe demais ou faz coisas não ligadas a algo bom, e esse bom tem toda uma questão de onde vem esse bom, vai para o inferno. Está vendo como a verdade vai puxando essas dicotomias e hierarquias? E olha onde nós podemos chegar, tá? Nessa última frase que é muito provocativa. Americanos são mais trabalhadores que brasileiros, e muitas outras dicotomias quando a gente vai trabalhando com as verdades. Tá bom? Próximo, por favor. Então, para a gente acabar essa discussão aqui, que eu preciso acelerar, olha que lindo o que era possível naquele momento. Não estou dizendo que era uma sociedade perfeita, tem muitas injustiças acontecendo ali. Mas tem uma questão que é o seguinte. Uma possível anarquia era mais propensa a ser vivida naquela época. Instaram-se o que eu quero dizer com anarquia? Não no sentido de bagunça, violência descontrolada ou desdém pelo outro. Agora vem a frase principal. Mas sim que cada um tem e constrói uma percepção da realidade a partir da relação como se conecta ao outro. Já estou dando o nosso final de hoje. A partir da relação e como se conecta ao outro. Tá bom? Próximo, Leandro. Então, para fechar essa parte, onde tudo é possível de ser real, somos despidos da possibilidade de utilizar os rótulos nosológicos e patológicos e os padrões certeiros de conduta e crença. Tá bom? Essa história começa a mudar. Por vários motivos, nós não poderemos entrar nesses motivos tantos, são vários. Um dos melhores exemplos sobre essa época são os únicos dois textos que chegaram a nós, que são a Odisseia e a Ilíada. Ilíada é a Guerra de Troia. Mas essa história começa a mudar. Como? Por favor. O pensamento racional começa a surgir muito fortemente para o grego. E o que é esse tal de pensamento racional para nós? Somente. Bom, eu volto.
Mais ou menos ali, por volta de 600 a 400 anos antes de Cristo, os gregos começam a organizar de uma forma diferente e se inaugura o primeiro reducionismo na nossa história ocidental, que é, esses três filósofos, eles vão explicar, eles vão tentar achar o princípio das coisas, e cada um vai explicar de um jeito, tá bom? Aqui, depois, com mais calma, é bem legal alguns textos falando um pouquinho deles, mas a água, algo chamado apeiron, e o ar, para cada um desses aqui, começa a ser um elemento explicativo do todo. Aqui eu estou destacando a palavra, o nosso primeiro momento de reducionismo sobre as possibilidades de ação. Como isso acontece? Próximo. Aqui é uma discussão linda, o único desta mesma época que consegue juntar os dois mundos é o Heráclito, lindo, maravilhoso, não teremos tempo. Próximo, infelizmente. Próximo, por favor. Não posso entrar nisso agora para o nosso tempo. Por favor, próximo. O interessante dessa busca desses filósofos e da comunidade grega é que os pensadores e a natureza dão um sentido único explicativo para os fenômenos naturais. Todos tentam inaugurar um conhecimento do que é o real, através de uma explicação linear e causal. Então, a busca por uma verdade, ela leva a consequências de causa e efeito, linearidade e dicotomias e hierarquias. Tá bom? Próximo. Então, olha que linda essa metáfora descrita pelo Deleuze, que é um dos filósofos mais super difícil de ler, porque ele cria palavras, mas talvez um dos mais brilhantes, que eu gosto muito dele. Ele traz uma metáfora muito interessante, que é o seguinte. Ele traz o pensamento arbóreo. Então, este pensamento arborístico, onde uma raiz, uma verdade, é um princípio único que dá origem a todos os galhos, fatos da realidade, através de um tronco, único caminho para vários fatos. Será a base do pensamento da razão do próximo salto quantitativo. Então, a partir daqui, a gente vai pensar não mais em rede, mas a gente vai começar a pensar em arboristicamente falando. Nós vamos pensar numa raiz explicando vários fatos, mesmo que esses fatos tenham que muitas vezes serem meio forçados a encaixar nessa raiz. Vou explicar como. Próximo. Tem um professor meu de filosofia que eu amo de paixão, que ele chama o Sócrates, Platão e Aristóteles de trio parada dura, porque os caras realmente são geniais, quem leu eles se apaixona, não tem jeito. Só que eu vou trazer aqui de um jeito que não traz toda, obviamente, as possibilidades, as conexões dos brilhantismos dos caras. Eu vou trazer aqui algumas consequências para a nossa conversa sobre violência e violência de gênero, tá? Neste momento, quando aqueles três primeiros filósofos estão sendo porta-vozes de uma comunidade grega, tentando achar a verdade, uma explicação única que explicasse quem somos nós, o universo, como nos relacionamos, todas aquelas perguntas iniciais da nossa palestra de hoje, o Sócrates, ele é o mais brilhante de todos, onde ele vai buscar a verdade incessantemente. Isso posso brincar assim, é uma obsessão grega daquele momento. Tá? E como ele vai fazer isso? Através de justificar as suas proposições, o método do que ele vai usar são as demonstrações e o arsenal que ele tem infinito são as argumentações. Tá? Quem lê A Política, o Banquete, escrito por Platão, vê como o cara era brilhante. Ele vai convencendo, ele é um dos principais professores da época e um dos principais sofistas, obviamente. Mas qual que é a diferença que ele faz? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas quando eu digo que ele é um principal sofista, é pela argumentação. Ele se distingue dos sofistas porque, naquele momento, os sofistas são pessoas que usam da argumentação para não trazer a verdade. O Sócrates está do outro ponto. Só que tem um problema. Ele inaugurou essa tentativa de trazer a verdade. E é lindo como ele tenta trazer proposições. O Platão vai organizar isso de maneira mais brilhante ainda,
que é o seguinte. Aqui começa a nossa origem, então. A verdade, pensamento linear. A busca por dicotomias começa com Platão. Como? Tá? Platão, assim como Sócrates, foram expoentes dessa nova forma de tratar e relacionar com o conhecimento. Platão inaugura mais fortemente uma primeira dicotomia, o plano das ideias e o plano do sensível e do real. Para a gente parece bobo, mas a argumentação que ele usa faz muito sentido, que é a seguinte. Se eu pegar aqui um caderno e tentar medir a lateral desse caderno, eu posso chegar na conclusão que na minha mão são 2 mãos e 1/3 dela. Tá? Então, se eu usar os meus sentidos, tato, olfato, visão e audição, eu vou ter um parâmetro para medir algo. Só que o problema é que se eu pegar alguém de 1,50 m e pedir para medir do mesmo jeito, e a mãozinha for pequena, ou da minha esposa, que é uma mãozinha que parece um dinossauro, ela vai medir e vai dar, sei lá, 4 mãos, e não 2 e 1/3. E aí, eles estão buscando a verdade. O Platão vai dizer assim, quem está dizendo a verdade? Qual que é a medição correta e certa? Aqui inaugura a grande questão. Eles estão obcecados com a verdade e a precisão. Aqui começa todo o nosso histórico do nosso famoso positivismo, cartesianismo e paradigmas newtonianos e etc. Que a busca pela precisão e a verdade são obsessões gregas. Mas eles estão se dando bem com isso, porque muito conhecimento está sendo formulado. E aí o Platão faz uma questão, que é o seguinte, a gente só consegue ser preciso quando a gente vai para o campo das ideias, porque lá eu posso, nem com uma régua, eu posso medir com precisão, porque eu não vou conseguir medir com uma régua 3,54321. Não existe essa precisão de material, mas eu posso fazê-lo na matemática, nas ideias. Então, pelas ideias, eu consigo ser preciso. E aí tem essa primeira dicotomia, que é o plano das ideias é onde a gente consegue a verdade. No plano real, do sensível, das percepções mundanas, é falho, é enganoso. Olha que dicotomia interessante. Próximo. Não posso parar por aqui. Próximo. Olha que lindo. O mundo ideal das ideias de Platão é um mundo perfeito, distante, que não é confuso e distorcido pelas emoções e percepções. O lá, então, é a meta a ser perseguida. Olha que interessante. Extrema similitude com o paraíso cristão. Vários historiadores dizem que o cristianismo, inaugurado em 369 depois de Cristo, se eu não me engano, bebeu muito desse tipo de dicotomia e ideias iniciais. E o aqui e agora, o mundo das experiências, dos sentidos, é enganoso e de difícil acesso à verdade sobre as coisas. Aqui começa toda a nossa guerra de revalidar o quanto que os sentidos, as emoções são importantes. Tá bom? Próximo, por favor. Aqui é uma outra discussão sobre como as argumentações são feitas. Próximo. Não vou entrar aqui na questão de como Platão e Aristóteles inauguraram os princípios do capitalismo, mas eu vou agora partir para o próximo. Então, olha, a gente viu um pouquinho da busca sobre a verdade, linearidade, a verdade e reducionismo. Acabamos de ver uma maneira que o conhecimento começou a ser formulado para formular dicotomias, e agora eu vou partir para como o conhecimento foi sendo construído para a gente entrar em causas e efeitos. Tá? O Aristóteles, que vem logo depois do Platão, ele é brilhante, tá, pessoal? Quando eu vou colocar isso aqui, isso só pode ser discutido muito tempo depois, fazendo outros tipos de discussão em contextos diferentes. Mas o que eu quero dizer é que o Aristóteles vai começar a classificar os objetos para eles estão obcecados pela verdade, que eles estão se perguntando. Qual é a diferença de uma cadeira para o ser humano? Eles vão tentar responder isso de forma muito profunda. Eu não vou entrar aqui nessa questão de a classificação pelo que não é, porque é muito interessante que vai dar origem ao que a gente chama de déficits, essa forma de classificação. Mas vou entrar numa outra que é muito interessante. Por favor. Por favor. Aqui. Uma forma de organizar como conhecer o mundo, os objetos das pessoas,
veio através do que a gente chama de silogismos que Aristóteles inaugurou. O que era um silogismo? Era, a partir de uma premissa inicial que tem que ser universal, uma premissa média vai fazer esse universal se conectar a uma verdade intrínseca que eu quero chegar. Tá? Então, ele vai estabelecer 14 maneiras de organizar princípios verdadeiros sobre como conhecer o mundo e a nós mesmos. E este princípio de organização do conhecimento está aqui no silogismo dos mais importantes que ele trouxe. Se alguém conseguir discordar desse silogismo, por favor, levanta a mão correndo aqui para mim, tá? Porque eu vou inaugurar uma nova filosofia com a pessoa. Olha que interessante. Os homens são mortais, premissa universal, certo? Ninguém discorda disso. Sócrates é um homem, logo, Sócrates é mortal. Tem como discordar disso? E ele vai dizer que, usando desse jeito de organizar o conhecimento para vários outros conteúdos, a gente chega à verdade quando a gente consegue comprovar desta maneira, usando essa organização de conhecimento. Tá bom? Vamos lá. Raciocínio dedutivo e etc. Então, olha que lindo. Perfeito, não? Silogismo tradicional é a base para muitos dos nossos argumentos e validações do que é a verdade e o real. Aparece a nossa base argumentativa sem nos darmos conta de que está lá. Isso que eu quero que vocês compreendam muito profundamente. A gente utiliza disso porque a gente aprende muito fortemente a pensar linearmente exatamente por aqui. Tá? Começa aqui, a gente até hoje usa muito. Está no nosso jeito de conversar. Depois vocês vão reparar bastante isso. É lógico, limpo, apolíneo. A verdade é sua forma de esplendor. Se alguém conseguir discordar, me avisa aqui. Tal forma de raciocínio aparecerá nos discursos, seleções narrativas, leituras políticas, sociais, amorosas dos nossos tempos. Agora, olha aqui como é que ela aparece. Por favor, né? Todo mundo já ouviu aqui. Só o logo que não, tá? Você olhou para ele, as mulheres são perigosas, um namorado dizendo para uma namorada, para uma mulher. Você olhou para ele, as mulheres são perigosas, comeram a maçã, logo queres me trair. Homens são machos, machos são viris, logo é lógico que homens querem transar com todas as mulheres. Acho que estou aqui sendo extremamente violento e provocativo. Mas eu quero que vocês percebam, olha como é que a gente ouve isso constantemente, e olha como a gente organiza a nossa fala. E vocês lembram? Do jeito que a gente organiza a nossa fala, é nossa maneira de entrar em contato com o outro ou com a realidade. Então, olha que loucura o pensamento linear de causa e efeito. Eu não estou dizendo que ele não funciona para nada. Eu estou dizendo que ele tem que ser extremamente repensado para em que contexto, quando e com quem utilizá-lo. É claro que ele já serve para muita coisa e já nos ajudou em muitas questões. Mas será que para tudo? Olha que perigo. Próximo. Claro que são muitos exemplos que a gente pode ir dando. Próximo, por favor. Agora, tem uma questão que, como o pensamento linear, pode não ser tão eficiente assim. Tá? Gostaria muito que tivesse em aula, que eu pediria para um aluno levantar e ler com calma, porque, vou ler aqui para vocês, quando Bateson propôs seu silogismo de Bateson, também conhecido por silogismo da grama, organização linear do conhecimento da grama, ele foi alvo de risos e piadas numa palestra que ele deu. Por quê? Olha que silogismo lindo. Tá? A grama morre, os homens morrem, logo, os homens são grama. É claro, eu já vou me adiantar o próximo slide aqui, porque o Bateson é um pateta. Ele é biólogo e antropólogo de carteirinha, de profissão. Então, ele sabe qual a diferença de um homem e de uma grama. Só que ele está tentando demonstrar que o pensamento linear ele pode ser usado para barbaridades. E aqui começa a nossa questão com a violência. Tá bom? Homens não são gramas. Homens não são machos viris. Por isso podem trair todas as mulheres.
Lógico, não? Também podemos ler e criar vários tipos de verdade a partir desses silogismos batesonianos. Mas Bateson não era burro nem um pateta. Era biólogo de formação e sabia muito bem a diferença entre grama e homens. Foi apenas uma alusão de como silogismos poderiam excluir outras formas de falar do real. Pretendia capturar outras nuances das interações. Sua intenção era denunciar o reducionismo que todo pensamento linear pode gerar. Não falo que ele gera sempre, mas pode. Essa é a nossa atenção. Próximo. Vou pular isso aqui, que eu preciso, o tempo aqui está se esgotando. Eu só quero que vocês tenham agora a atenção, que é o seguinte. A dicotomia, eu fiz um trajeto muito rápido com vocês, tentando colocar sobre como é que, não a origem, mas como é que foram alguns trajetos de solidificação da dicotomia do linear e do reducionismo. E aí eles trazem algumas consequências, e eu estou usando aqui a reflexão da Maria José Esteves Vasconcelos, que são: o sacrifício do sujeito, exclui-se o sujeito e submete tudo à razão. Então, não é quem está dizendo aquilo. Aquilo é uma verdade. Então, sendo linear, você não está perguntando de onde quem está falando. O expurgo do sensível. As sensações e percepções são menores do que quem raciocina. Até hoje, a gente paga preços terríveis para isso. O raciocínio do médico, ele é hipervalorizado, e quem cuida 24 horas do corpo de um doente, técnicas de enfermagem, ganham 20 vezes menos. Tem alguma coisa de separação aí de valores. Não é possível que o sensível, o corpo, seja tão desvalorizado perante quem tem a verdade. Tá? Eliminação do tempo histórico. A busca pela a verdade vai passar pela essência, sem olhar as circunstâncias. Tá? Um reducionismo. Então, quando a gente começa a dizer a pessoa é assim, a estrutura do sujeito é assado, a gente começa a desconectá-lo do contexto. E vou trazer aqui aquilo que a gente já... É um filme maravilhoso, Bicho de Sete Cabeças, produção brasileira, que demonstra muito bem o perigo de essencializar um ser humano. E ele dá palestras maravilhosas, sempre, todo ano, chamado na PUC. Próximo. E aqui vem a nossa grande questão da violência. A verdade, a única razão, ela elimina as diferenças. E aí há uma associação com as práticas discursivas fascistas. Uma das bases do fascismo é a eliminação política de outros partidos, porque só a verdade, o verdadeiro, é importante, é o melhor. Então, quando a gente elimina as diferenças, a gente pode entrar em discursos fascistas, que são a única verdade para se falar do objeto, ou para se manusear o objeto, ou para se fazer algo. Tá bom? E quando a gente fala de dualismo e acrescenta uma pimenta nesse dualismo, que seria a eliminação, o ódio e a extinção do outro, a gente fala o seguinte: um dualismo, ele pode gerar hierarquias. Não estou dizendo sempre, mas ele fortemente tem a tendência dele. Então tem uma extinção do pior. Na sociedade comum ocidental, nos esportes isso é muito claro. Quem é glorificado é o que ganhou um campeonato. O segundo, que fez um campeonato brilhante, maravilhoso, e tem vários aprendizados a tirar daquilo, quase não é lembrado. Então, o melhor e o pior começa a ficar muito forte em toda essa trajetória. E se a gente acrescenta um discurso de ódio ou de eliminação, a gente entra numa prática discursiva nazista, que existe uma raça ariana melhor e a pior tem que ser extinta. É muito perigoso, porque variantes disso estão sendo usadas hoje, cotidianamente, no nosso cenário brasileiro. Tá? Quando eu falo variantes, se não concorda comigo, tem que morrer. Não teremos tempo de passar como a Idade Média solidifica essas três formas de organizar os conhecimentos. Próximo, por favor. Nem a modernidade, é um percurso intenso, maravilhoso, com Descartes. Não vou poder parar nessa separação da ciência e filosofia. Próximo. Paradigma newtoniano.
solidifica mais um pouco essas três premissas. Próximo, história longa, gostosa de estudar. Esse filósofo cientista, eu não me lembro agora, cara, na ponta da língua, não sei se... Mas o Auguste Comte, ele faz essa separação muito forte das hard sciences e soft sciences, que também nos ajudam nesse tipo de conhecimento, de organização do conhecimento. Próximo. Não posso parar aqui, para alguns pontos, infelizmente. E aí, tem uma questão. Aqui eu vou inaugurar com vocês, na nossa próxima meia hora, para a gente tirar 15 a 20 minutinhos para fazer as conexões com casos que vocês queiram, ou com outros que vocês lidem no dia a dia. Como que a gente consegue sair um pouco disso, dessa linearidade, reducionismo, dicotomias, que podem levar a práticas fascistas, nazistas, discursivas, não estou dizendo que ninguém seja nazista ou fascista, mas a prática do que ele fala, prática social do que ele faz e fala, e o que ele fala é uma ação social, por quê? Eu vou tentar agora trazer os conhecimentos do giro linguístico. Como é que linguagem não é uma representação que eu tenho do mundo. Linguagem é um jeito de criar o mundo e delimitar ações, possibilidades de ações e inibir outras. Vejam como, e por isso que eu estou tão insistindo em como importante a gente estar atento nas nossas práticas discursivas, que se tornam práticas sociais, para não entrarmos em linearidades, reducionismos e dicotomias. Tá? Construcionismo social. O construcionismo social é uma das epistemologias e teoria pós-moderna que tenta trabalhar um pouquinho a questão das complexidades, reflexões, autonomia, escolha e efeitos, que são alternativas para a gente sair um pouquinho do reducionismo de linearidade e dicotomia. Como? Ele vai fazer um primeiro questionamento sobre o que a gente chama de metas narrativas. Tá? O que seriam metas narrativas? Próximo. Ele vai fazer fortes questionamentos sobre as tradições. Como? Ele vai trazer incertezas às relações de padrões oficiais de verdade, objetividade, progresso e moralidade. E como ele vai fazer essa discussão sobre metanarrativas? Ele vai colocar que essas metas narrativas, o que seriam metas narrativas? São princípios explicativos únicos. Dois exemplos que um maravilhoso autor que eu gosto muito, chamado Murilo Mosqueta, ele nos dá em um dos artigos que ele tem, falando sobre o inconsciente freudiano, por exemplo, e a luta de classes de Marx. São dois tipos de teoria que usam como uma premissa universal que tudo o que acontece com o ser humano parte do princípio dessa organização explicativa. Então, todo mundo tem um inconsciente, a partir daí, explicamos vários fatos ao redor da nossa vida. E aí o construcionismo vai tentar dizer que é o seguinte, olha, Marx, mesma coisa. Um homem branco, heterossexual, europeu, jogou fogo no índio. O Marx vai tentar explicar a razão disso, não por questões intrapsíquicas, como, por exemplo, na psicanálise, mas vai tentar explicar via luta de classes, tá bom? Quando as teorias fazem esse reducionismo, achando um princípio explicativo único, a denúncia, um dos que fazem isso, o Lyotard também, François Lyotard, ele cunha o termo grand narratives, metas narrativas, ele vai trazer que essa pode ser uma explicação possível para aquilo, mas não pode ser a única. Porque se for a única, a gente volta lá para trás no reducionismo e as buscas de verdades. Então ele vai chamar o inconsciente, as lutas de classes marxianas, como uma prática discursiva, ou seja, um jeito de organizar as emoções, nossas visões, nossas maneiras de entrar em relação com o outro, etc. Mas é uma maneira de organizar, não é a. E aí vai abalar um pouquinho até o lugar que a ciência ocupou, a gente não teve tempo de conversar sobre isso, no discurso místico medieval cristão, judaico-cristão. Ela ocupa esse lugar, que ela se torna o conhecimento verdadeiro, e aí o construcionismo vai tentar trazer
nós vamos trabalhar do científico, ou seja, a verdade, para o ético, ou seja, os efeitos dessa prática discursiva ao meu redor. Então, nós não vamos trazer mais a verdade, mas aquele efeito dessa prática discursiva amplia possibilidades de ação, experiências, ou diminui. Aí nós já estamos entrando no terreno do Foucault. Toda organização de conhecimento, ela não é boa nem ruim. Dependendo do contexto, ela amplia possibilidades de ação ou ela diminui possibilidades de ação. O que nós temos que tomar cuidado são com as diminuições de possibilidades de ação, claramente. Próximo. Não terei tempo de entrar nesse autor maravilhoso chamado Tomás Ibanez, que vai dizer alguma das premissas da modernidade ou do positivismo, tá? Que é a crença na separação sujeito-objeto. Próximo, por favor. A correspondência perfeita entre conhecimento e realidade, a gente já está alterando isso. Conhecimento é uma forma de criar, acessar o mundo e não descrever a verdade sobre o mundo. Sempre no positivismo tem uma verdade única a ser alcançada e essa crença de que o cérebro é a morada do conhecimento. O positivismo vai tentar que é no relacionamento, nas conversações em que os conhecimentos estão. Tá bom? Aqui eu vou fazer uma rápida passagem com vocês com aonde o construcionismo mais se explica é na arte. Tá? É na psicologia também, mas uma forma de explicar bem o construcionismo é na arte. Eu vou passar alguns quadros para vocês perceberem onde que o construcionismo vai parar. Próximo. Eu sou um guia de museu, tá bom? Estou me baseando no texto, num outro artigo do Murilo Busqueta, onde ele faz isso também. Então, vou ser um guia de 5 quadros para vocês, ok? Então, 5 obras de arte, 4 quadros de uma obra de arte. E aí eu quero que vocês percebam a diferença da proposta do construcionismo social sobre os discursos de práticas sociais. Olha que linda, e nós vamos lá. Leonardo da Vinci, quem pintou, século XV, elegância da composição, pinceladas suaves, roupas, a postura da mulher rica, a mulher aristocrática da época, valores morais dessa dama, integridade, pureza e temperança. Infelizmente, essas são as características que a mulher tem que ter nessa época. Terrível, terrível, terrível. Olha a escolha temática. Ideais aristocráticos e a definição do que é ser mulher. Limpa, pura, tranquila. Terrível. Olha aqui, né? Modo de trabalho. Capturar a realidade. Então, o sujeito, o pintor, não aparece. Eu tenho que fazer a perfeição de parecer a mulher com o quadro. Então, eu capturo a realidade, que a gente chama. Eu não construo ela ainda. Então, olha a separação sujeito-objeto, que é tão cara para nós na psicologia e nas práticas discursivas de violência. Porque quem usa da violência, ele nunca tem responsabilidade pelo que fez. Ou quem comete a violência, muitas vezes, é o outro, é quem está ao redor, ou outras questões, tá bom? Ele não se implica com o que está fazendo, ou ela, ou quem estiver cometendo a violência. O modo de trabalho é capturar a realidade, por isso que a gente fala de empirismo, e a relação da obra com o público. É uma representação perfeita do real, portanto, tem uma pretensão de dizer a verdade, doutrinar e ensinar. O sujeito não aparece, apenas o objeto real. Em outras palavras, olha uma dicotomia. Quem pinta com mais precisão é o melhor. E aqui nós inauguramos uma discussão terrível, que a gente acontece no nosso campo também. Quem cobra mais, quem lê mais, quem é mais inteligente é o melhor psicólogo. Será? Ou depende das conexões, das relações. É melhor para quem? Próximo. Outra figurinha maravilhosa, já bem diferente. As mulheres não são tão tranquilinhas assim. Por favor. Parece Bartolomeu Murilo, parece fotografar com pincéis. No conteúdo vemos 2 mulheres pobres com os olhos nos olhos. Quem serão? O que querem de nós? Nosso guia talvez nos ajudasse revelando que a opção temática do pintor foi orientada pelas inúmeras dificuldades que assombraram a Espanha do século XVII. Ao contrário da Dama de Da Vinci, as mulheres desse quadro são provavelmente cortesãs, prostitutas. Tá bom? Olha a escolha temática do autor. O contexto social da época já é diferente. A captura da realidade continua com um certo empirismo
e o olhar e percepção do artista sobre a realidade. Então, tem uma mistura de empirismo e o sujeito, que a gente chama de momento idealista, ou seja, quem tem as ideias, surge também. A relação da obra com o público é uma denúncia da realidade. Nós ainda estamos trabalhando que tem uma realidade lá fora a ser capturada, e não que a gente cria, na nossa perspectiva, vê algo e se conecta a isso, e cria algo, e não traduz. A gente está indo aqui, estou traduzindo uma realidade. Próximo. Olha como é que isso vai totalmente cambiar para o outro lado, onde o sujeito agora é quem aparece. Aqui nós estamos inaugurando, no campo da filosofia, por exemplo, e no campo da psicologia, por exemplo, Nietzsche e Kant. Tá bom? Toda perspectiva de uma realidade é a perspectiva do autor. Olha que lindo agora o que vem aqui. Poço dilacerado em ângulos, as pinceladas grossas buscam uma verossimilhança com uma figura de mulher, mas, sobretudo, mas, sobretudo, com choro e sua dor. O pincel do artista serve ao ofício de retratar a emoção, e não tanto a cena mais. A escolha temática daqui, do nosso querido Pablo Picasso, é a questão subjetiva do artista. Olha como é que o pêndulo de desvelar o objeto vai lá agora para o que interessa é o sujeito. Também perigoso. Porque se é o sujeito quem interessa, apenas ele, não tem o relacionamento. Então, quem sabe descrever aquilo fica como o ator principal. O olhar, a versão do artista, o idealismo e a relação da obra com o público. Quando eu estou falando relação da obra com o público, queria muito que vocês pudessem fazer um paralelo com a relação do terapeuta, do psicólogo social, do profissional de saúde com o seu público. Tá bom? A interpretação, visão do artista é o especialista da arte. Então, olha que perigo. Ou a gente vai lá e descreve exatamente o que o outro está sentindo, o que ele tem, ou a gente fala, a partir do que a gente conhece, exatamente o que ele tem. Será que tem uma proposta diferente para falar que a gente pode descobrir isso juntos e criar algo no meio do caminho? Próximo. Esse é o nosso penúltimo quadrito. Bem diferente. Judite, heroína bíblica que seduz seu inimigo para depois decapitá-lo. No quadro, ela nos olha altivamente, expressando seu rosto, ingredientes de êxtase, sexo e morte. Judite é carnal, sedutora e poderosa. Só que o grande problema é que esse é um quadro plastificado. Usando técnicas de remake de uma mulher com contorno de boneca, a mesma boneca tão popular e que lota corredores inteiros de loja de brinquedos, meu Deus do céu, tudo a mesma coisa. É uma mulher classificada pelas idealizações da indústria do mercado de consumo. Tá? Qual que é a denúncia desse artista? É o ativismo político. Desvelar várias realidades a partir de umas metas narrativas. Ainda está no empirismo. A denúncia e a provocação, a visão do artista sobre a realidade. Ele está dizendo que isso acontece. Então, ele ainda é o especialista. O construcionismo social vem agora com uma proposta extremamente difícil, que é na próxima escultura. Por favor. Né? Aqui começa a loucura, porque é o seguinte. Quem aqui não conseguiria empilhar tijolos? São tijolos empilhados. Só que eu vou ter que falar para vocês que essa é a principal obra de arte que inaugurou a pós-modernidade. O pensamento pós-moderno no campo da arte. Como é que alguém pode me dizer que não consegue empilhar tijolos tendo 10 minutos para isso? De uma forma extremamente similar ao que está ali. O grande problema disso é que a proposta é outra. E aqui eu já estou me adiantando, porque tantas pessoas vão em Inhotim e ficam, às vezes, um pouco desbaratinadas, meio com dor de cabeça, às vezes até voltam revoltadas. Porque a intenção de Inhotim não é a contemplação. Não é para ir bonitinho, não é para ir limpinho, não é para ir tranquilo. Ou você entra para se lambuzar, ou você sai com dor de cabeça. Por quê? A questão de Inhotim, ou das obras pós-modernas, está cá. O que faz disso uma obra de arte? O que o artista quer dizer com isso? Nosso guia nos ajudaria dizendo que a obra é considerada um dos marcos da pós-modernidade,
nas artes, e que sua potência não está no que retrata, mas no que produz. Contemplação e produção. Ou seja, no nosso estranhamento, desconforto e necessidade de teorizar, conversar sobre ela para poder apreciá-la. A obra não se entrega facilmente ao consumo de nossa apreciação estética, mas convoca nossa capacidade de pensar sobre ela. Por que a obra convoca a gente para pensar sobre ela? Porque todo mundo tem algo a dizer sobre tijolos. E é difícil dizer quem tem a verdade. Como é que você vai dizer, se alguém falar assim, nossa, eu detesto tijolos, outro falar assim, nossa, tijolos me lembra como minha casa foi construída pelo meu pai e minha mãe, abraço. Quem está certo, quem está errado? Não tem jeito. A gente desmorona a tentativa de reducionismos e dicotomias, tá bom? E dá a verdade. Que quem tem a verdade sobre tijolos? Tijolos são formas de estimular você a fazer conexões, possibilidades discursivas. Olha a escolha temática como ela é diferente. A busca por diferenças. O que é a verdade mesmo sobre tijolos? Modo de trabalho. Gerar discursos múltiplos, criativos. Ampliar as diferenças. Aonde que está a dicotomia, dizer quem está certo, quem está errado e quem tem que ser eliminado? Onde que está a dicotomia de que é importante para você, como mulher, casar aos 13 anos de idade? Porque você é uma mulher, se fosse um homem, não? Onde está essa dicotomia agora? Relações da obra com o público, autorias, conexões múltiplas, respeito a todas as vozes envolvidas no problema. Você quer casar com um cara 30 anos mais velho que você? Respeito às múltiplas formas de organizar, ver e discutir algo. Convites relacionais colaborativos. Para a gente, finalizando nossa palestra de hoje, por favor, próximo. Não poderia entrar nisso aqui, próximo. Aqui vem uma grande questão de como isso acontece, tá? Quero dizer para vocês que todo conhecimento, ele tem ideologias contidas nele implícitas, tá bom? Tudo. Todas as correntes da psicologia têm. A gente precisa começar a buscar por elas, entendê-las. Como? Vou fazer uma descrição aqui, que meus alunos que fizeram comigo no semestre passado, já fiz com eles, etc., mas para muitos aqui não tem essa descrição. E aqui eu quero que vocês tenham o poder da linguagem, tá? Como é que ela cria possibilidades de ação, entendimentos e inibe para outros. Todos aqui, quando estudaram no segundo grau ou no primeiro, lembram de como foi descrito para vocês a corrida da fecundação. Então, um bando de espermatozoides superativos, guerreiros e fortes vão correndo pelo tubo, pelo útero da mulher, pelo tubo, esqueci o nome, bom, ali por dentro da vagina, e aí chega-se até o útero, onde um óvulo está estacionadinho, e ali eles vão se perdendo ao longo do caminho, apenas 1, 2, 3, nessa coisa aí que aconteceu mutante, nossa, 9, mas isso é raro demais, mas 1, 2 ou 3 no máximo chegam até ali, e aí os 3 ou 2, ou na maioria das vezes 1, entra e fecunda o óvulo. Essa descrição, o microscópio, ele foi criado entre 1500 e 1600. Então, a gente pode pensar que em 1667, por exemplo, quando essa descrição foi feita, quem estava lá no laboratório vendo isso acontecer dentro de uma célula, com o óvulo, com o espermatozoide perfurando o óvulo, descreveu dessa maneira. E aí eu quero que vocês pensem uma questão. Nessa descrição, quem é o ativo, quem é o passivo? Nós temos a mania de falar que os óvulos são os passivos, o óvulo, e os espermatozoides são os ativos, porque eles estão guerreando para o mais forte, então eles são fortes, chegarem. Olha que loucura. E sabe quem fez essa descrição? Vocês acham que existia uma trans, uma negra, uma mulher nos laboratórios europeus de 1600? Brancos, homens, talvez heterossexuais. Tá? Então, essa demarcação de quem observa, quem descreve, é importante. Agora eu vou fazer uma descrição da mesma questão por uma médica negra norte-americana atual. Tá? Como? Ela descreve o seguinte, ela está vendo uma outra coisa. Pôs lá o microscópio e viu o seguinte. Viu um bando de espermatozoides
inaptos, fraquitos, porque quando batem na parede morrem, todo meio desnorteados, lutando sem cooperar um com o outro, para ver quem chega mais perto do óvulo. Quando cansados, um ou dois no máximo, sem coleguismo, sem ajuda ao próximo, chega ao óvulo, ele é tão pequenininho comparado ao óvulo, que o óvulo olha para ele e pensa o seguinte: eu vou abrir a minha porta para que esse gentilmente entre e entre na minha sala e a gente comece a namorar ou a se cortejar para algo rolar, tá bom? Quando ela faz a descrição, quem é o ativo, quem é o passivo? Ah, eu esqueci de uma descrição. Ela diz que antes, quando eles estão ali nadando, inaptos, se matando uns aos outros, todos cansados, o óvulo majestosamente vai descendo pelas trompas e escolhe o melhor lugar no útero para estacionar. E quando escolhe esse melhor lugar, quentinho, bacana para estacionar, espera o cansado espermatozoide chegar e decide para qual abrir a sua própria porta. Pessoal, um desafio que o construcionismo social nos faria, que o construcionismo social é o mesmo que sistêmica de segunda ordem, tá bom? Nos faz, é o seguinte: quem está certo? Que descrição descreve melhor? Nenhuma. As duas são possíveis descrições do que está acontecendo. Então, está vendo que o construcionismo social está usando a descrição da linguagem para ter acesso a uma realidade, e principalmente para construí-la? E quando a gente faz essa descrição, a gente pode se perguntar quem é o ativo, quem é o passivo. E provavelmente, se eu tivesse sala de aula, muitos alunos diriam: agora a passividade e a atividade mudaram de lá. O que eu estou querendo dizer? É que muitos autores, um deles, o Kenneth Gergen, vai nos dizer que a verdade, o que a gente conhece como fatos científicos, eles estão permeados, sustentados por regras literárias e por retóricas. Eu não estou falando retóricas do mesmo jeito que associado aos sofistas gregos que falavam mentiras. Retóricas são possibilidades de descrição, não a verdade descricional. E literárias é a forma que eu descrevo cria possibilidades de ação e diminui para outro. Ou seja, como eu descrevi, o passivo e o ativo muda. Aqui está o poder das nossas falas, conversas e linguagem. Quando um pai chama uma menina de prostituta, de tudo quanto é nome, as palavras organizam possibilidades de ação e inibem outras. E todo conhecimento, isto que o pai está usando como conhecimento para descrever a ação de uma menina, onde esse pai aprendeu? E que valores, ideologias trazem por trás disso? Em outras palavras, que reducionismo é esse que o pai está usando? Que dicotomia é essa? E aí eu estou aqui já me adiantando, mas eu estou começando a fechar a palestra dizendo: é perigoso porque o pai está usando de discursos nazistas, fascistas, práticas discursivas fascinazistas, sem o perceber. Mas eu não estou dizendo que ele quer matar a filha, mas ele está matando psicologicamente essa filha de várias formas. As razões disso, não lineares, não uma verdade, mas uma rede de conexões, claro que nós vamos ter que achar onde que ele aprendeu isso, em quais instituições o atravessaram, porque ele não aprendeu essas práticas discursivas a rações do nada. E por que eu estou, agora para fechar mesmo minha fala, para abrir para vocês? Por que eu estou dizendo que essa tal da linguagem ela é tão importante para a gente entender e voltar ao caso? Pelo seguinte, então, eu não vou ter tempo aqui de explicar muito bem quais são, como todo conhecimento tem ideologia, tem regras literárias e retóricas, e tem uma gênese social. A gênese social é importantíssima e, basicamente, com quem eu converso para aquilo florescer, para aquele tipo de entendimento se organizar. Então, a gente precisa pesquisar nos autores da psicologia com quem que eles conversavam para solidificar as práticas discursivas deles. É muito importante isso. E aí, próximo, Léo, por favor. Esse aqui eu vou pular.
eu vou pular também, que são alguns autores do construcionismo. Eu não vou poder, não deu tempo de explicar esses pressupostos todos do construcionismo, então eu vou pular e vou lá para os efeitos. Pode, próximo, próximo, o próximo, próximo. Aqui são algumas implicações. Tá? Rapidinho isso, Léo. Eu vou falar, eu vou me parar em uma ou duas no máximo e só vou passar por todas para abrir a fala para vocês. Mas, olha, uma das implicações do como o construcionismo se organiza, teoricamente, é o seguinte. Próximo. Não há no interior das coisas uma essência que determine o que explique o que elas são. Próximo. Então, a separação sujeito-objeto é posta em xeque. O observador participa do que ele conhece. Descrever de um jeito ou de outro faz diferença. O que chega aos nossos olhos pode ser igual, mas os significados e a descrição que fazemos é sempre diferente. E aí, a gente precisa ajudar as pessoas a inaugurar uma sensação de que diversas descrições levam uma complexidade e são uma forma de romper com a linearidade, a verdade. Próximo. Tudo que consideramos real é resultado de uma construção social e da lei, principalmente da legitimação social, que é um termo técnico que não podemos parar aqui. Próximo. Então, é só um quadrinho para a gente, um biólogo, você é um mamífero, um professor, você é um aluno, e etc. Próximo. Aqui vem a grande questão para finalizar por hoje. Qual que é a linguagem como ação social? Como ela acontece? Próximo. Olha que lindo, pessoal. Eu brinco com meus alunos que se eu aponto um objeto que socialmente a gente fala que é uma cadeira, os objetos, a linguagem, como eu a descrevo, elas geram potências para um lado e inibem para o outro. Exemplo. Se eu falar para vocês assim, aquilo é uma cadeira, provavelmente todos se sentirão à vontade em sentar. Mas ninguém nessa sala sentirá à vontade de passar um ketchup no bracinho da cadeira e dar uma mordida maravilhosa no braço da cadeira. Esse é um exemplo como é que o nome, a descrição que eu faço do objeto, aumenta possibilidades de ação para um lado e inibe em outros. Tá? Um gancho que eu faço nas minhas aulas faz diferença os diagnósticos nosológicos que damos às pessoas, quando feitos de forma hierárquica. Descrever um estado de alguém como sendo um estado depressivo ou um transtorno de depressão maior pode ajudar a organizar ou pode ajudar a limitar possibilidades de ação. Eu não estou dizendo que diagnósticos sejam ruins, mas a gente tem que pensar em cada contexto, em como chegar até eles junto com as pessoas, porque a linguagem, a forma como a gente delimita o outro, cria possibilidades de ação para um lado e inibe para outra. Ninguém passaria um ketchup numa cadeira. Muitos pensariam em sentar. Alguns em pegar e bater em alguém. Tudo bem. Mas ninguém, a não ser que esteja num surto, pensaria numa possibilidade tão longínqua. Bom, falando nisso, próximo, eu não vou poder parar aqui em como os significados são co-construídos nas conversações, mas tem toda uma teoria de como os significados são co-construídos na conversação diária um com o outro, por favor. Próximo. Teremos aqui que passar por esse. O foco no processo, eu não poderei explicar agora por causa do tempo, desculpem. Então, rapidamente, significados não pré-existem, são construídos nos diálogos, conversações, etc. Uma postura dialógica e aberta na construção e na transformação, e um convite a questionarmos o que temos de certo como óbvio, porque tudo é uma construção em termos de processo, tá bom? Estão sendo construídos e construindo uns aos outros permanentemente. E aqui tem uma grande questão. Então, Ricardo, como é que a gente faz? Como é que a gente utiliza das teorias como um todo? Nós não vamos pensar nelas mais como metas narrativas para o construcionismo social, não como verdades sobre o ser humano. Nós vamos perguntar sobre os efeitos. Quais efeitos estão sendo negociados em nossas conversações como profissionais com o nosso público, utilizando desses conhecimentos? E tem toda uma forma de utilizar desses conhecimentos mais aberta, menos hierárquica,
menos reducionista, tá bom? Então, a gente fala de uma ética relacional quando a gente fala de efeitos, e não sobre uma verdade que um profissional tem, ou um pai tem, ou alguém tem, sobre o outro. Por favor. Eu não vou poder parar nesse exemplo aqui, que ele é ótimo, quando a gente vai tentando assim, olha, a gente descreve alguém como lento. Se a gente for mudando as palavras, quais efeitos a gente tem sobre o outro? Então, por exemplo, um menino de TDAH, a gente rapidamente fala assim, ele é agitado. O que mais? Quais outras características para a gente ampliar as possibilidades de interagir com ele? Curioso, potente, eu não estou dizendo que tem que ser poliana, ele é agitado também, ele é um capeta também, mas muitas descrições nosológicas são extremamente deficitárias, só focam o déficit, e não o lado de potência também, que essas categorias também trazem quando organizadas ou dialogadas de formas diferentes. E para terminar, possibilidades para a gente pensar no caso ou em outras questões que vocês queiram trazer aqui sobre violência de gênero e violência em geral, e quais são algumas premissas guia que a sistêmica, o construcionismo social, várias abordagens pós-modernas nos trazem. E as metas narrativas e conhecimentos não são fundamentais nem definitivos, ou seja, ele traz a noção, aí eu vou fazer o outro quadrinho inverso, tá? Então, num primeiro momento, eu pus lá linearidade lá em cima, agora eu vou fechar. Quando a gente vê que uma metanarrativa, um conhecimento é uma possibilidade de uso, eu vou agregar outros, ou seja, eu vou começar a complexificar, eu vou buscar uma complexidade, um entendimento de rede, uma soma. Como eu posso ajudar esta mulher a entender a violência que o pai dela cometeu e como ele aprendeu isso, e que ela não precisa desculpar o pai se ela não quiser, porque nós não estamos aqui trabalhando com perdão, e se ela quiser usar do perdão via conhecimento cristão, quais são os efeitos disso? Nós vamos respeitando a soma de possibilidades de entendimento. Tá? Segundo, a generalização dos discursos dominantes, essas metas narrativas e verdades universais, ela é sempre tentadora, porque ela acalma, ela traz um porquê. Mas aí nós vamos ter que usar de uma outra ferramenta, que é como estimular as pessoas a aumentar o nível de reflexão. Ou seja, o que mais? O que mais sobre tal questão isso está dizendo? Quais outros discursos podemos agregar aqui? O conhecimento e a linguagem são considerados processos sociais interativos e criativos. Como eu disse para vocês, a descrição de algo, o conhecimento, como eu descrevo, faço, abre possibilidades de ação para um lado, diminui para outro, e nós estamos falando de, se eu aumento a complexidade, se eu aumento a reflexão dos profissionais e com quem eu trabalho, eu posso trabalhar e começar a pedir que escolhas, que junções, que conexões a pessoa, ou público, ou grupo, esta mulher quer fazer. Aumento de autonomia, aumento do poder de escolhas e discutir sobre os efeitos disso. Para fechar, próximo. Sempre privilegiar o conhecimento local, porque essas metas narrativas, o conhecimento universal, o que é dado como a verdade, está sempre aí. Então nós vamos ter que ver muito o que esta mulher acha do que eu estou trazendo, porque o meu conhecimento como psicólogo, ou dos meus estagiários, está intitulado para muitos, para o público, como a verdade. A gente vai entrar nesse lugar. O psicólogo sabe o que acontece dentro de nós. Não, sabemos nada. A gente tenta ir ajustando com o que ela sabe profundamente dela, novas possibilidades de ação, experiência e vivência através dos diálogos que ela trará, tá bom? O conhecimento e a linguagem são inerentemente transformadores, então nós vamos buscar novos significados para essa mulher se autodescrever, entender o que aconteceu com ela e criar novas possibilidades de o que eu posso fazer com tudo isso e os efeitos disso nela e ao redor dela. É uma coisa que eu sustento muito, que a gente não pode, tem que quebrar um pouquinho essa cultura narcísica de entender só o efeito em mim. É o efeito em mim e ao meu redor. O que acontece ao meu redor quando eu ajo, falo, penso,
assim também. E esse self, como um conceito dialógico, relacional, não poderia entrar nele agora, pelo nosso tempo, tem que deixar um tempinho para todos poderem conversar, trazer o que querem. Ele é muito interessante, mas também faria parte da autonomia escolha e efeito. Então, pessoal, uma forma de tentar trabalhar nos casos clínicos contra a violência é incentivar discursos, conhecimentos, reflexões, interações que aumentem a complexidade do pensamento, aumentem a reflexão sobre algo, aumentem a autonomia, a escolha e aumentem a percepção dos efeitos do que falamos e do quem conversamos sobre o que estamos passando. Meu Deus do céu. Desculpem, falei igual doido, mas é porque muita coisa que eu queria tentar trazer para que a gente, nesse finalzinho, pudéssemos fazer reflexões e conexões sobre a violência. Termino aqui. Alguém gostaria de trazer uma reflexão, uma fala, uma pergunta de como está se sentindo nesse momento? Deixo aberto a todos. Eu vou entrar, então, Ricardo, dar os parabéns, muito boas colocações, e, ao mesmo tempo, com uma leveza que nos faz pensar assim, como abordar temas tão complexos, tensos, de uma forma tão delicada e tão prazerosa. Parabéns. E acho que assim, não foi coincidência, mas fechamos a semana com uma fala tão inspiradora e, ao mesmo tempo, leve. Então, te agradeço muito. Eu tomei a frente de entrar, gente, aí sem que vocês manifestassem, porque eu estou com uma dificuldade horária, que eu tenho que atender uma chamada de vídeo daqui a pouco, com a universidade. Então, Ricardo, agradeço muito, agradeço a participação dos alunos. Acho que nós fechamos, sim, essa semana com chave de ouro, e as participações foram dos professores e alunos brilhantes. Depois eu quero manifestar a vocês de uma forma formal, mas já estou manifestando aqui desde já o quanto que essa semana nos instigou. E obrigada das suas contribuições, a vocês, alunos e os professores que participaram e acompanharam, meu obrigado. Acho que fechamos aí com uma riqueza e várias indagações. Acho que isso que era o principal objetivo, e ela superou. Obrigada, Ricardo. Depois nós nos falamos e eu te dou uma ligada, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Bom trabalho aí. Tchau, tchau. E estou saindo, tá, Ricardo? Tá bom, tá bom. Obrigada. Bom dia. Adorei a palestra, muito interessante. Como a Carmen disse, né, traz reflexões intrigantes, mas que às vezes precisam ser abordadas, né? E o que me toca muito na palestra é como a gente tem que valorizar a questão da representatividade em todos os meios de produção, porque quando a gente percebe que até a própria linguagem, a ciência em geral foi construída por parte maior dos homens. E quando a gente percebe que, quando a gente fala de representatividade nessas áreas, está muito mais além de que está só uma pessoa diferente lá, tem uma história diferente, uma percepção que precisa ser ouvida, né? E isso é uma questão que eu acho que é bem interessante ser debatida nos dias de hoje, né? Muito mais além de estar uma pessoa lá, mas da história que aquela pessoa vai trazer, da reflexão, da abordagem, né? Excelente palestra. Legal, Geraldo, concordo. É um grande termo técnico, né, dessa representatividade. Concordo em gênero, número e grau. A ideia era essa, trazer um pouquinho, não um enfrentamento direto, que já tem muita coisa sendo produzida sobre isso, da violência de gênero, mas um certo contorno, que a gente possa ir entendendo como é que essas organizações foram se dando, ou se dando até hoje, essa prática violenta do discurso e da violência em geral. Mas concordo com você em gênero, número e grau. É imprescindível entender as premissas por trás da organização do conhecimento.
brilhante, Geraldo. Concordo demais. Professor Ricardo, queria te agradecer. A gente não se conhece, ainda não tive o privilégio de ter aula com você. Falei que estou ansiosa aí já para poder ter aula com você, porque eu abri minha câmera para falar, porque eu confesso que quando eu vi o tema, eu falei, vamos ouvir mais do mesmo, será? Porque eu não te conheço. E abri para falar porque me surpreendi, foi assim uma palestra, até dividi com uma colega aqui no WhatsApp, falando que eu estou impressionada com a leveza que você trouxe para falar de um tema que é tão pesado, poderia ser uma palestra extremamente pesada e maçante, mas você filosofou na palestra, né? Então foi uma palestra extremamente leve e instigante, deu vontade de continuar aqui. Eu ficava a cada slide que você falava, não vai dar tempo, ai que pena, porque realmente foi extremamente instigante e a forma como você finalizou, da questão de trazer esse significado para essa mulher que ela está vivenciando algo que eu tinha até colocado que seria uma pergunta, mas você já falou, de que ela vive hoje uma questão que tem um caminho percorrido aí e ela entender esse significado e de repente encontrar uma forma de ressignificar isso é o caminho para ela, né? E ela que vai encontrar esse caminho. Foi sensacional, muito obrigada, gratidão. A gente está finalizando essa semana com gostinho de quero mais. Infelizmente não temos o presencial, mas no 8º semestre, já sei, aqui os colegas dividiram, que a gente se conhece. Obrigada. Eu espero, Betânia, pelo amor de Deus, ao vivo, ninguém aguenta mais internet, etc. Sala de aula, sala de aula. Exatamente. Mas, assim, que bom, eu estou muito feliz com a sua fala, obrigado mesmo, estou tocado aqui, porque a ideia que eu tive era realmente trazer uma perspectiva um pouco que a gente chama de digressiva, né? Um pouquinho paralela, um pouquinho tangencial, porque vocês já estão sendo muito bombardeados por várias teorias de violência de gênero ou violência em geral, e são importantes, claro, mas eu realmente pensei em trazer alguma coisa que, ao final, pudesse ser a proposta até do construcionismo social, do quadro da pós-modernidade, dos tijolos, que cada um pudesse sair pensando em tudo que eu fui trazendo, que conexões poderia fazer com o caso. Então, se a gente tivesse tempo aqui, a aula pudesse, ou a palestra, continuar, agora seria a hora de eu juntar vocês em grupo e a gente conversando sobre o que cada um de vocês, com as experiências de vocês, com o saber de vocês, conectariam para ajudar essa mulher, esse caso clínico. Então, já estou até me adiantando, assim, estou deixando isso para o finalzinho para vocês, assim, cada um na sua especialidade, no que conhece, no que tem, pode sair pensando um pouquinho como é que fariam as conexões de ajuda com esse caso tão pesado. Obrigado, Betânia, pelas colocações. Você pescou todo o meu trajeto de formular durante segunda, terça, quarta e quinta o que eu falaria aqui. Pescou direitinho. Leu meus pensamentos. Valeu. Professor, mais uma colocação rápida, se for possível também. Eu gostaria de, onde é que, não sei se seria viável, você disponibilizar esse slide depois para a gente ler ele, as referências principalmente, se for possível também, de alguma forma. Como se diz, Geraldo, conhecimento tem que, essa é a nossa vantagem do Brasil, em termos de conhecimento, tem que ser público. É só pedir para o Léo, eu não sei se pode, talvez esteja no YouTube, eu não sei, mas depois entre em contato com a organização e o Léo, porque os slides estão com a FUMEC. Eu só não sei agora como que vocês vão ter acesso a isso, mas eu acho, claro, é só pedir. Eu não sei se, aí eu não sei qual que é a regra da instituição, se pode ou não. Tá bom? Mas, entendi, então, obrigado. Entra em contato, os slides estão aí. Com certeza, quem quiser, só pegar. Alguém mais gostaria de colocar? Léo, esses slides podem ser disponibilizados? Eu não sei dessa regra. Aqui, ó, o Leonardo está dizendo só, basta solicitar pelo semana... Tá aí no chat, Geraldo. Dá uma olhadinha aí o que o Leonardo, que está como Semana Acadêmica FHC, FCH.
E aí, Geraldo? Diga, Jaqueline, por favor. Eu achei maravilhosa a palestra. Na questão das obras de arte, né, me fez lembrar, e até coloquei aí no chat o Memorial do Holocausto, que eu acho que são obras, né, se essa é uma obra aberta, assim, né, um parque, como você citou em Inhotim também, né, que nos traz uma reflexão muito profunda, né, no caso é do nazismo. Aí é só esse comentário. Obrigada. Bem lembrado, Jaque, bem lembrado. Nossa, esses, então, acho que sempre nos tocam de uma maneira muito violenta, né? E também abrem portas para a gente criar discursos, maneiras, práticas de nunca mais chegar nem perto disso. Por isso que eu acho que a memória é sempre muito importante. Sim, são, assim, essa questão de você estar presente numa obra dessa mexe profundamente, né? Eu acho que essa questão, a gente vivenciar isso é muito importante mesmo, né, na arte. É um dos grandes caminhos, eu acho. Acho que a Bruna levantou a mão também. Verdade. Ei, Ricardo. Não, Bruna, é você, que legal. Sim! Então, eu só queria falar que, como sempre, né, a gente sempre se enriquecendo, né, nas suas falas, no conhecimento, porque, assim, eu já adoro suas aulas, né, a gente, nossa senhora, nem preciso falar, né? Mas, assim, fantástico essa palestra, eu fiquei muito feliz de ter acordado bem cedo para poder assistir. Porque nossa aula é à noite, né? Mas enfim, mas entrei aqui, estou super feliz de ter tido essa oportunidade de assistir a sua palestra, Ricardo. Sempre fui fã das suas falas, do Moreno, né? Justamente por sua causa, acabei conhecendo por isso. Vi muitas das suas falas que você fala na aula. Eu vi você falando aqui na palestra também. Uma coisa que me marcou foi aquela questão do óvulo que você fala, né? Do ativo e passivo. Gente, ele fala muito disso nas aulas, viu? É muito bom. Nossa Senhora, as aulas dele são realmente muito boas. E para quem perguntou, né? Eu falei aí qual é a matéria que ele faz, né? Ele dá aula, que foi o tópicos especiais de psicologia contemporânea A, e realmente muito boas aulas, e é basicamente tudo isso que ele falou aqui hoje, viu? Porque realmente tudo isso que ele falou, eu fui lembrando muito das aulas, cada conhecimento mais assim rico do que o outro, então só para parabenizar mesmo, fechando com chave de ouro mesmo. Fantástico, Ricardo. Obrigado, Bruna. Poxa, Nós agora, que agradecemos. além de emocionado, estou um pouquinho vermelho. Obrigado pelas Ótimo. palavras, viu? Obrigado. Nada, Ricardo. A gente é que agradece pelo conhecimento rico que você passou para a gente hoje. Eu que agradeço o carinho todo. Obrigado mesmo. Pessoal, alguém mais gostaria ou podemos fechar por aqui hoje? Ô, Ricardo, minha conexão tá meio ruim, que eu tive que acessar pelo celular, não sei, tá dando para ouvir? Tá dando, beleza, Mário? Tudo bom. É só um comentário a respeito dessa abordagem diferente que você fez a respeito dessa violência de gênero. Eu acho que em tudo na vida, quando a gente entende por que aquilo está instalado, seja coisa boa, seja coisa ruim, fica mais fácil da gente reforçar se for uma coisa boa ou da gente lutar contra se for uma coisa ruim, né? E essa abordagem que você fez, né? Como que é feito, como que foi instalado esse pensamento na nossa sociedade, ocidental, né? Então, isso foi muito, muito, muito interessante. Só agradecer, reforçar o que a Bruna falou, eu também faço a matéria com você e suas aulas são sempre muito interessantes também. A matéria que eu faço é outra, né? Abordagem sistêmica, que eu também tenho gostado demais. Então, assim, parabéns, a palestra
excelente, o jeito de abordar muito interessante mesmo. Obrigado, Mário. Que bom que você esteja aí. Puxa, Mário e Bruno são sempre muito ativos, fantásticos nas aulas. Já são profissionais há muito tempo. Obrigado, Mário. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer um comentário? Acho que... Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat. Não. Bom, obrigado mais uma vez. Eu agradeço muito, quero muito agradecer a todo mundo, assim, que teve a paciência de aqui, né, me escutar durante tanto tempo. Eu trouxe muita coisa, então eu vou já pedir uma certa desculpa pelo atropelamento de questões que deveriam e são muito mais gostosas de serem dadas, refletindo, parando, conversando um pouco, mas realmente a ideia era poder colocar algumas ou muitas informações, e ao longo do tempo aí, esse semestre, no próximo, a gente vai diluindo, vai conversando muito mais sobre isso, tá bom? A ideia da palestra tinha um pouco mais a ver com essa questão, de eu trazer uma certa organização, um certo percurso um pouquinho já diferente, que vocês já veem tão frequentemente, que é muito importante e é o principal, mas queria trazer uma somatória para juntar, se conectar às técnicas e teorias mais atuantes de violência de gênero. Não é? Ok? Muito obrigado pela paciência, pela força, pelas palavras, e nos vemos aí em breve. Tá bom? Obrigado a todos. Um bom dia e continuem se cuidando, pelo amor de Deus.